bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias então no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 23 do capítulo 10. Mateus, capítulo 9, do verso 35 até o verso 23 do capítulo 10. Mateus 9, 35 a 10, 23, eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós nos alegramos nessa noite por podermos nos reunir como povo do Senhor aqui, para podermos ouvir a Tua palavra. E Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que foi lida, suplicando do Teu Santo Espírito o auxílio para que ela possa, de fato, falar aos nossos corações e trazer a nós, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Tem misericórdia de cada um de nós aqui. É o que nós Te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Lembrando, irmãos, que
nós temos estudado o Evangelho de Mateus nas últimas semanas. Nós pudemos ver que, após proferir o Sermão do Monte, Jesus começa, então, a desenvolver o seu ministério, apontando ou apresentando sinais que o apontavam como aquele que haveria de vir, como o servo do Senhor, como o Messias que havia sido prometido já ao povo desde o tempo dos profetas. E quando nós olhamos para os últimos capítulos que nós já vimos aqui, nós podemos perceber que, a partir do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus, ao encerrar ali o chamado Sermão do Monte, começa a realizar esses milagres, a realizar curas, a realizar uma série de sinais que apontavam ou que demonstravam que, de fato, ele era aquele que haveria de vir. E lembrando do capítulo mais recente que nós estudamos nas últimas semanas, o capítulo 9 de Mateus, nós vemos que, logo no início, nos primeiros 8 versos, havia uma multidão que estava seguindo a Jesus. E nós sabemos, pelo relato do texto e por aquilo que nós já estudamos aqui, que essa multidão era uma multidão que andava atrás de Jesus buscando os sinais que Jesus fazia. É possível que houvesse no meio daquelas pessoas alguém que de fato estivesse seguindo a Jesus por entender que havia alguma coisa diferente naquele homem e as palavras que ele proferia eram palavras que de fato demonstravam que ele não era alguém comum. Mas o que o texto nos mostra é que a maioria daquelas pessoas que caminhava e que seguia Jesus eram pessoas que estavam buscando espetáculos, que estavam procurando ver aquelas coisas que Jesus fazia. E então Jesus cura um paralítico e perdoa pecados. E é interessante que nós nos lembrarmos do que aconteceu naquele episódio, que Jesus vai perguntar: o que é mais fácil? Dizer para esse homem, levanta e anda, ou dizer para ele, os seus pecados estão perdoados? Porque, de fato, só Jesus tinha poder para perdoar pecados. Mas, olhando para a sequência do texto, nós vemos que, logo após realizar este sinal, Jesus vai chamar a Mateus e aos seus discípulos, que são indagados pelos fariseus quando Mateus é chamado por Jesus e se alegra a ponto de querer apresentar ali um banquete para festejar com Jesus. Ele chama os seus companheiros até aquela festa e junto estão ali os fariseus acompanhando toda aquela cena, procurando alguma coisa em que pudessem pegar a Jesus. E esses homens, então, eles, mais uma vez, vão questionar a Jesus, indagando os seus discípulos, dizendo o seguinte: ele come com pecadores. Mas Jesus ouve a indagação daqueles fariseus e responde para eles: os sãos não precisam de médico, mas os doentes, sim, precisam de médico. E nós vimos, quando o reverendo Benhur pregou esse sermão aqui, uma frase muito interessante a respeito dessa resposta que Jesus traz para aqueles homens, de um dos comentaristas que trabalha com esse texto, que vai dizer que, para homens ruins, essa era uma notícia boa, mas para homens bons, essa era uma notícia ruim. No intuito de mostrar que, de fato, o evangelho que Jesus apresenta, as palavras que Jesus está pregando, elas são palavras que demonstram que, de fato, não há quem seja bom, e, de fato, todos nós precisamos do evangelho, porque todos somos pecadores. Mas para aquelas pessoas que entendem que não têm necessidade de reconhecer o seu pecado e de se arrepender dele, essa é uma notícia ruim, porque essa é uma notícia que vai levar essas pessoas à condenação eterna. Mas Jesus continua a sua caminhada. E nós vemos a partir do verso 18, então, do capítulo 9, que existe esperança em meio ao desespero, seja ele de que natureza for. E nós vemos isso quando havia ali uma mulher que já estava enferma há 12 anos, e Jesus cura aquela mulher. Mas não só isso, ele traz também à vida a filha de Jairo, que já havia falecido.
E Jairo vai procurar a Jesus, pedindo para que ele pudesse resolver esse problema. E em meio ao desespero desse pai que acabara de perder a sua filha, Jesus recobra aquela menina à vida, mostrando que há esperança em meio a qualquer desespero pelo qual nós possamos passar. Mas ele ainda vai curar 2 cegos e um mudo que é endemoniado. E além de ter a sua mudez curada, ele é também liberto daquela escravidão na qual ele jazia. Jesus está apresentando, então, nestes capítulos, as suas credenciais como aquele que é o Messias que havia sido anunciado pelos profetas. E ele mostra que, de fato, ele era esse Messias que haveria de vir, que havia sido prometido e que agora se encarna, se mostrando como o cumprimento dessas profecias que já haviam sido ditas a seu respeito. Mas mesmo diante de todos esses sinais, mesmo diante de todas essas palavras que Jesus havia pregado a essas multidões, os fariseus continuavam murmurando, buscando em todos os momentos alguma coisa em que eles pudessem apontar uma falha em Jesus, para desqualificar a pessoa de Cristo, para desqualificar a mensagem que Jesus estava pregando, inclusive imputando sobre Jesus pecados que Jesus jamais cometeu. E quando nós olhamos então para o texto que nós lemos, a partir do verso 35 do capítulo 9, nós vemos aqui Jesus chamando os seus discípulos para serem pregadores deste mesmo evangelho que até então ele estava anunciando a essas multidões. E a partir deste verso 35 até o verso 38, finalzinho do capítulo 9, nós vemos que Jesus continua percorrendo as cidades e, ao percorrer as cidades e as regiões ali por onde ele estava, ele percebeu, ele pôde contemplar a tragédia em que se encontrava o homem. Ele pôde ver que aquelas multidões, de fato, era uma multidão de pessoas que estavam totalmente desamparadas, totalmente perdidas, totalmente sem qualquer perspectiva de vida, de libertação. Ovelhas desgarradas, como se não tivessem pastor. Ele observa a desgraça do homem por causa do pecado, vendo pessoas aflitas, vendo pessoas exaustas, que não sabiam sequer para onde estavam caminhando. E é interessante que a expressão que é utilizada no texto grego para expressar a ideia de compaixão que o texto de Mateus nos traz, é uma expressão que vai muito além daquilo que talvez nós possamos entender como compaixão por alguém. Nós, às vezes, pensamos em compaixão por alguém quando nós olhamos, talvez, a miséria de uma pessoa ou a tragédia de uma pessoa e nos sentimos contristados com aquilo. Mas a expressão que é utilizada no texto grego é uma expressão que vai nos mostrar que o sentimento de Jesus por aquelas pessoas era algo que revirava suas entranhas. Era algo que o deixava extremamente aflito e perturbado com aquelas realidades que ele podia presenciar em função do pecado que recaiu sobre o homem com a desobediência de Adão. Era algo que incomodava, era algo que fazia com que não se pudesse ficar tranquilo diante de uma realidade daquelas. E esse era um sentimento que talvez só Jesus pudesse sentir por alguém. Porque ele, de fato, sabia o que era uma vida sem pecado. Mas ele podia perceber também o estrago que o pecado fez na vida do homem. Talvez a nossa compaixão jamais chegue ao ponto de podermos olhar para as pessoas com a mesma compaixão que Jesus olhou. Porque somos todos pecadores. Porque estamos todos debaixo do mesmo pecado, porque estamos todos padecendo das mesmas mazelas. Mas Jesus não. Ele tinha condições de olhar para aquelas pessoas e ver o estrago que o pecado havia causado nas suas vidas.
Esse era um sentimento extremamente intenso que Jesus pôde sentir por aqueles aos quais ele tinha contemplado enquanto caminhava pregando a mensagem do Evangelho. Então, ele vai se dirigir aos seus discípulos. E quando ele se dirige aos seus discípulos, ele mostra a necessidade de trabalhadores para a sua seara. E quando nós olhamos para essa realidade de Jesus buscando e dizendo que é preciso rogar a Deus que envie mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, nós podemos olhar talvez para a figura do campo, onde nós vemos plantações imensas na beira das estradas, e às vezes nós podemos perceber qual é a dificuldade de se cuidar daquela lavoura ou de colher os frutos que aquela lavoura vai produzir. Me lembro que quando moramos no Paraná, nós viajávamos por lá e podíamos olhar as plantações de trigo e de soja que se perdiam de vista. E pensar em colher todos aqueles frutos sem o auxílio dos maquinários que eram empregados ali, era algo interessante, porque era necessário que houvesse muita gente para fazer toda aquela colheita. E talvez com a multidão de pessoas trabalhando ali, alguém ia olhar para toda aquela plantação e dizer, nós precisamos de mais gente para nos ajudar, porque de fato o campo é enorme. E nós vemos isso quando nós olhamos para as nossas plantações de café, quando as pessoas são arregimentadas para poder colher o café que foi produzido ali. E é muita gente que se beneficia disso. E o que Jesus está mostrando para os seus discípulos é que há um campo extremamente grande, onde a colheita precisa ser feita, mas é preciso que os trabalhadores se apresentem para este trabalho, porque este campo é um campo muito grande. E é preciso rogar ao Senhor dessa seara para que mande mais trabalhadores. Jesus está nesse momento aqui, mostrando para os seus discípulos que eles vão se envolver num trabalho que é um trabalho muito árduo, que é um trabalho muito grande, que é um trabalho que vai extrapolar as fronteiras das suas regiões, e que eles precisam estar dispostos a caminhar neste campo, realizando o trabalho, para que, de fato, o reino seja anunciado e a mensagem do Evangelho seja proclamada. Ele, então, se dirige aos seus discípulos, mostrando para eles que, de fato, há necessidade de mais trabalhadores para a sua seara. E os versos 1 a 4, então, do capítulo 10 que nós lemos, vão nos mostrar que, diante desta realidade, Jesus chama os seus 12 discípulos, que já estavam há um tempo sendo instruídos por ele mesmo, e vai dar a esses homens autoridade para realizar os mesmos sinais que Jesus também estava realizando. Mas essa autoridade que Jesus dá para que esses homens realizem esses sinais, ele dá em nome dele mesmo, para que ficasse claro que aqueles homens que estavam pregando a mensagem do Evangelho, que estavam curando enfermos, que estavam expulsando demônios, estavam fazendo tudo aquilo em nome do seu Senhor, que era Jesus. Por isso, Jesus chama esses homens e os instrui, lhes dando autoridade em nome dele mesmo, para realizarem os mesmos sinais que ele fazia. Eram homens comuns, eram homens como nós mesmos, pecadores, homens simples, com defeitos, com problemas, com lutas. Mas foram esses homens que Jesus chamou para o auxiliarem nesta tarefa. E é interessante que quando nós olhamos para os nomes que foram mencionados aqui, para os homens que foram chamados aqui, nós vemos que há uma variedade de tipos de pessoas que foram comissionadas por Jesus. Há ali pescadores, há ali um cobrador de impostos, que era alguém
mal visto pela sua própria nação. Há ali um zelote, que provavelmente era membro do partido dos zelotes, que era um grupo de religiosos fanáticos no meio do judaísmo. Há ali também, inclusive, aquele que seria o traidor, que entregaria Jesus nas mãos das autoridades. Homens doentes que precisavam de médico, mas que foram chamados por Jesus para serem os proclamadores do seu reino, para serem aqueles que anunciariam a mensagem do Evangelho. Então, a partir do verso 5 do capítulo 10 até o verso 15, nós vemos que Jesus vai dar orientações a esses homens a respeito do trabalho que eles deveriam fazer. E nós olhamos no verso 5, Jesus dizendo: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. É interessante nós olharmos para este registro, porque isso talvez pode nos parecer que Jesus estava excluindo os gentios, estava excluindo os samaritanos de serem alvos da pregação dos seus discípulos. Mas nós sabemos que essa não é a realidade deste trecho que nós lemos, ou não é este o propósito de Jesus, porque nós sabemos que, de fato, o Evangelho ele deve ser anunciado a toda criatura, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é sem motivo que nós fomos alvos da pregação do Evangelho um dia. Não é sem motivo que nós fomos alcançados por essa mensagem. E não é sem motivo que, por causa disso, nós precisamos ser também pregadores desta mesma mensagem que Jesus pregou e disse aos seus discípulos que também pregassem. Mas é importante nós observarmos que quando Jesus diz para os seus discípulos que eles preferencialmente pregassem as ovelhas perdidas da casa de Israel, não procurando naquele momento se encontrar com gentios ou com samaritanos, ele tem um propósito muito claro com isso. Não é uma ordem que demonstre, então, qualquer acepção da parte de Jesus. E nem foi também uma ordem permanente, porque nós sabemos que mais adiante, quando Jesus vai proferir o seu ide aos seus discípulos, ele vai dizer que este evangelho deve ser pregado a toda criatura. Ocorre que essa ordem que Jesus deu aqui, neste momento, para os discípulos, ao comissioná-los para saírem pregando e fazendo sinais, ela é muito precisa e específica para este contexto aqui. Por quê? Porque Jesus ele estava apresentando as suas credenciais como o Messias. Jesus estava se apresentando como aquele que era o cumprimento da profecia sobre o Filho de Deus que viria para livrar o seu povo do cativeiro. E essa profecia, estes oráculos, eram comuns apenas aos judeus, porque a eles foi anunciada a mensagem do Evangelho, para que a partir deles, ou por meio deles, essa mensagem fosse proclamada a todos os demais. E por isso, talvez, esta mensagem inicialmente não fosse causar tanto impacto fora deste contexto inicial, partindo de Jerusalém, partindo da casa de Israel. É por isso que Jesus, então, vai dizer aos seus discípulos, olha, de preferência, anunciem a mensagem do Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a eles foi dado conhecer a respeito do Evangelho. E quando Jesus, então, vai enviar os seus discípulos a serem os pregadores do Evangelho, nós sabemos que o texto vai nos mostrar que eles devem partir de Jerusalém, e depois na Judéia, e aí, então, em Samaria, e extrapolando as fronteiras até aos confins da terra. Um comentarista, Don Carson, falando sobre esse texto, ele vai dizer que o ministério de Jesus era principalmente, mas não exclusivamente, para os judeus. Jesus veio para anunciar a mensagem do Evangelho, principalmente aos judeus,
mas não exclusivamente aos judeus. E é por isso que, neste momento, ele vai dizer aos seus discípulos: comecem buscando primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque este é o propósito inicial. E ele continua dizendo: era principalmente, mas não exclusivamente, para os judeus, porque estes receberam os oráculos de Deus, sendo responsáveis pela proclamação do reino. Mas eles não fizeram isso. O povo que Deus separou para si foi o povo a quem Deus deu os seus oráculos, para que eles fossem anunciadores do reino de Deus. Mas eles não fizeram isso. Eles se furtaram a essa responsabilidade e não proclamaram o reino de Deus e nem a vinda do Messias. Outro comentarista, William Hendrickson, vai dizer a respeito deste ponto do texto que desde a promessa que foi feita a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, até o ide que Jesus ordena aos seus discípulos, vai nos mostrar que era a partir de Jerusalém, do meio dos judeus, que o evangelho deveria ser anunciado às nações. Não foi, então, sem um propósito que Jesus define este limite aos seus discípulos na ação inicial deles como proclamadores do reino. Nem tampouco porque Jesus estava preterindo os gentios e os samaritanos de serem confrontados pela mensagem do evangelho, mas era porque o seu propósito era muito claro e muito definido. A pregação dos apóstolos, então, deveria consistir do anúncio da proximidade do reino e, por conta disso, da necessidade de arrependimento por parte dos ouvintes. Assim pregaram os profetas. Arrependimento por causa da proximidade do reino. Assim pregou João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Assim pregou Jesus: arrependei-vos, porque o reino está próximo. E é dessa mesma forma que nós, como pregadores do evangelho, devemos também pregar. A nossa mensagem, ela não deve ter outro conteúdo. A nossa mensagem não deve expor outra realidade, a não ser a realidade que as Escrituras nos apontam. Necessidade de arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Mas olhando para os discípulos, eles deveriam também observar outras situações que Jesus vai apontar para eles aqui. Não deveriam se prover de recursos materiais, dinheiro, roupas, sandálias. Isso nós vemos no verso 6 e no verso 7. Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. E aí o verso 9 vai nos dizer: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Essa não deveria ser uma preocupação, então, dos discípulos de Jesus quando saíram para pregar o evangelho. Essa não deveria ser uma preocupação que os tomasse, mas eles deveriam confiar tão somente naquilo que Jesus havia determinado, que à medida que eles caminhassem, as suas necessidades seriam providas, e eles veriam isso enquanto viajavam e pregavam o evangelho de cidade em cidade. Jesus está ensinando para eles aqui que o sustento que eles necessitariam seria dado pelo próprio Deus. Assim como ao longo da história, Deus sempre sustentou o seu povo. Assim como no momento em que o povo de Deus estava no deserto, Deus o supriu de água, Deus o supriu de alimento, Deus o supria com a sua segurança. Em todos os momentos, fica claro para nós que em momento algum Deus deixa de observar as necessidades do seu povo e de assisti-los nelas. Jesus está ensinando para eles, então, que
eles não deveriam ter esse tipo de preocupação, porque esse sustento seria provido. Uma outra orientação que Jesus vai dar a estes homens, a partir do verso 11, é que ao chegarem em uma cidade, eles deveriam procurar um lugar que os acolhesse. Isso poderia indicar que alguém entre os ouvintes havia sido tocado pela pregação que ouviu, pois normalmente era o hábito naquele contexto de se chegar numa cidade e pregar publicamente, ao ar livre, numa praça ou numa localidade onde as pessoas pudessem ouvir aquilo que estava sendo pregado. Mas olhando para os versos 14 e 15, nós vemos Jesus advertindo esses homens acerca da possível oposição que eles sofreriam, ao mencionar o fato de que provavelmente eles não seriam ouvidos. No entanto, essa oposição deveria ser vista não como um fracasso deles como pregadores, mas como o anúncio da condenação por parte daqueles que estavam rejeitando a mensagem que estavam ouvindo. Vejam os versos 14 e 15. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus estava dizendo para eles, olha, provavelmente as pessoas não vão ouvir o que vocês estão dizendo. Mas isso não é um sinal da incompetência ou do fracasso de vocês. Isto é um sinal de que aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, mas rejeitam a mensagem do Evangelho, serão tratados com o rigor daqueles que, rejeitando a mensagem do Evangelho, são entregues à condenação. E é interessante quando Jesus diz isso. Para estes, haverá menos rigor ou mais rigor do que houve para Sodoma e Gomorra, quando forem apresentados diante de Deus no dia do juízo. Porque ouvindo a mensagem do Evangelho, rejeitaram essa mensagem. Não deram ouvidos, não atenderam à voz de Jesus. Portanto, Jesus orienta aos seus discípulos que esta realidade era a realidade que eles haveriam de enfrentar. Eles iriam pregar a mensagem do Evangelho, mas as pessoas não ouviriam e rejeitariam aquilo que estavam ouvindo. Então, o último bloco deste texto, do verso 16 até o verso 23, nós vemos Jesus admoestando os seus discípulos, mostrando para eles a dura realidade que é a realidade enfrentada por aquele que é um pregador do Evangelho, por aquele que é comissionado por Jesus para ser um pregador do Evangelho. A dura realidade daquele que é alcançado pela mensagem do Evangelho, se arrepende, tem a sua vida transformada e agora tem a responsabilidade e o compromisso de também pregar esta mesma mensagem. E este bloco me chama muita atenção, porque aqui fica evidente que seguir a Jesus não é um mar de rosas, como muitas pessoas têm pregado de forma mentirosa. Você já deve ter ouvido por aí que se você se comprometer com a igreja, os seus problemas terão fim. Você já deve ter ouvido que se você se comprometer com a igreja, os seus sonhos se tornarão realidade. Você já deve ter ouvido que se você se comprometer com a igreja, não haverá nada que possa te causar qualquer tipo de transtorno, de dor ou constrangimento. Mas isso não é verdade do Evangelho. E nós lemos estes versículos do verso 16 até o verso 22, que mostram com toda a clareza para nós que seguir a Cristo implica em sofrimento. Verso 16: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Seguir a Jesus significa sofrer por Jesus. O verso 16 nos diz isso. Vocês serão como ovelhas no meio de lobos. O verso 17 nos diz: vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas ruas e nas sinagogas. O verso 18 nos diz: vocês serão levados à presença de governadores e reis, por minha causa, e digam a verdade quando estiverem lá. O verso 21, vocês serão entregues à morte pelos vossos irmãos, pelos vossos pais, pelos vossos filhos. O verso 22, vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome, diz o Senhor. Onde é que está o mar de rosas aqui? Como é que nós podemos olhar para esse texto e não encararmos a realidade de que, de fato, quando nós nos comprometemos com o Evangelho de Cristo, os sofrimentos hão de vir? Porque isso está escrito. Nós recebemos aqui na igreja, há pouco tempo, um pastor que é missionário, trabalha no mundo árabe, numa região que é dominada pelo Estado Islâmico. E ele contou algumas histórias da realidade que eles vivem ali, que é algo que talvez não nos chame a atenção, no sentido de querer nos despertarmos para ir a um lugar desses. Especialmente se formos como pregadores do Evangelho. Pessoas que, ao se converterem, precisam tomar cuidado, porque se forem descobertas podem ser mortas. Um irmão que chegou para o irmão que havia convertido e disse para ele: volte para o lugar de onde você saiu, porque senão eu vou te matar. E aí aquele irmão que havia se convertido disse: não tem como voltar. Seguir a Jesus é um caminho sem volta. E foi assassinado pelo irmão. Tranquilamente. Porque esse é o contexto em que eles estão vivendo ali. Filhos que são expulsos de casa quando não são mortos. Pais que são assassinados pelos filhos. Ódio generalizado. Mas o que tem de extraordinário nisso, se Jesus, quando chamou os seus discípulos para pregarem o Evangelho, disse a eles que eles passariam por essas situações: vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Vocês serão entregues nas mãos das autoridades. Vocês serão açoitados. Filhos vão matar pais. Pais vão matar filhos. Irmão vai matar irmão. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Esse é o convite que Jesus faz. Não é sem motivo que, quando ele fala a respeito da forma como ele deve ser seguido, ele vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Nós não vamos encontrar em momento algum nas Escrituras qualquer texto que justifique o argumento de que, à medida que nós nos comprometemos com Cristo, nós nos tornamos pessoas superpoderosas, imunes a qualquer tipo de sofrimento, imunes a qualquer tipo de situações difíceis pelas quais nós possamos passar. Pelo contrário, o que a Bíblia nos diz é que, por causa do Evangelho, nós haveremos de sofrer. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. E eu me pergunto, com que autoridade, então, há pessoas que estão pregando por aí que o crente não sofre e que o sofrimento na vida do crente é a ação do diabo? Isso é mentira.
Isso não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a palavra de Deus. Isso não está aí registrado nas Escrituras. Não foi isso que Jesus disse. Não foi assim que ele ensinou. Mas quando nós olhamos para o final do verso 22, nós encontramos o alento em meio a toda essa realidade de sofrimento. Porque Jesus vai dizer ali, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E não importa, meus irmãos, qual seja o nível de sofrimento que nós estejamos enfrentando. Não importa qual seja o tempo de sofrimento que nós temos vivido. O que deve importar para nós é que todo e qualquer sofrimento pelo qual nós possamos passar aqui é infinitamente menor do que a alegria de podermos viver na presença do Senhor Jesus pela eternidade, onde não haverá sofrimento, onde não haverá luta, onde não haverá choro, porque não haverá pecado. É isso que nos deve motivar. Nós somos muito apegados à nossa realidade aqui. E nós nos esquecemos de olhar para o lugar onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo. Nós nos esquecemos de olhar para aquilo que o Senhor Jesus promete para aqueles que se dispõem a segui-lo e a servi-lo como ele quer ser servido. E ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que Paulo pôde dizer, se me chicotearem, se me apedrejarem, que me importa? O que na verdade tem importância para mim é cumprir o ministério para o qual o Senhor Jesus me chamou, que é pregar o evangelho da graça de Deus. Isso sim tem relevância para mim. Porque se Jesus sofreu como sofreu, quem somos nós para dizer que nós não estamos dispostos a passar pelos mesmos sofrimentos? Se somos servos dele, se fomos chamados por ele, se fomos comissionados por ele para sermos aqueles que pregam a mensagem que pode livrar o homem da condenação eterna. Jesus, sendo Deus, sofreu as maiores atrocidades que um homem jamais poderia sofrer. Foi, inclusive, acusado de realizar milagres em nome de Belzebu, sendo Deus. Mas foi acusado de estar a serviço de Satanás. E nós somos chamados por ele para sermos discípulos dele, para fazermos aquilo que ele nos mandou fazer. E quando nós olhamos para essa realidade, talvez nós devemos nos perguntar qual tem sido a nossa resposta diante desse chamado. Qual tem sido a nossa postura diante da mensagem do Evangelho de Cristo? Como nós temos ouvido e como nós temos reagido a tudo aquilo que nós temos ouvido a respeito do Senhor Jesus? E a respeito da necessidade de arrependimento por causa dos nossos pecados? Será que assim como aqueles 12 homens que foram chamados por Jesus, nós temos disposição de sermos enviados até os confins da terra para anunciar o Evangelho aos povos? E diante da realidade do sofrimento, qual é a nossa disposição? Estamos dispostos a sofrer pelo nome de Cristo, assim como ele disse que aqueles que se dispuserem a pregar esta mensagem sofreriam? Ou nós temos planos mais importantes e mais interessantes para as nossas vidas? Nós precisamos compreender que, diante da mensagem do Evangelho, não há outra alternativa além das duas opções que nos restam. Ou nós aceitamos essa mensagem, recebemos com alegria essa mensagem e nos entregamos ao Senhor Jesus. Ou nós rejeitamos essa mensagem, viramos as costas para ela e seremos entregues à condenação eterna.
Mas se nós aceitarmos, precisamos ter a consciência de que os sofrimentos virão. E eles virão. Mas Jesus nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos abençoe.